Livro Joana d'Arc, a Donzela de Orleans, Padre José Bernard S.J., Editora Santa Cruz. Terceira parte. Reabilitada. Capítulo 1. A atitude do rei. A prisão da Pucelle de Orleans causou estupor, excitação e tristeza entre todos os patriotas franceses. Em muitos lugares fizeram suplicações públicas por sua libertação. O arcebispo de Embrun escreveu uma carta ao rei, recomendando examinar-se a si próprio se não tinha, por seus pecados e omissões, provocado aquele castigo da prisão de Joana. Conjurou o rei a não poupar dinheiro nem meios de força para livrar a Virgem e salvar-lhe a vida. Se não o fizesse, o rei correria perigo de arcar com a vergonha indelével da abominável ingratidão. A posteridade acusou Carlos VII, o filho tarado de um pai louco, não só desta incompreensível indiferença frente à sorte de sua salvadora, mas ainda a outras faltas graves. O mais recente biógrafo de Joana d'Arc, Sven Stoup, pretende diminuir a culpabilidade do rei, ao menos em outros setores do seu governo e vida particular. Mas quanto à prisão de Joana, permanece o fato estranho de que não consta o menor esforço do rei pela sua libertação. Depois da horrenda morte de Joana, a tristeza dos patriotas cedeu à indignação e vergonha em face do indizível assassínio jurídico. A opinião pública exigiria cedo ou tarde uma reabilitação. Na própria Rouen, o povo apontava com os dedos os implicados no processo e externava seu repúdio. Entretanto, a salvadora da França, tão injustamente perseguida por uma parte de sua pátria e ingratamente abandonada pela outra, resgatara com seu sangue não vingança, mas o complemento da sua missão. Ia-se cumprir sua profecia sobre a total libertação da França do jugo inglês. Não fora talvez, nos planos da providência, a morte de Joana o meio mais eficaz do que sua atividade bélica, para acordar o rei da sua inércia, recordar seu dever aos vassalos, excitar o povo ao combate? Antes de terminados os 7 anos de que falara a vidente começou a mudar a sorte da guerra. Filipe o Bom, duque de Borgonha, pôs fim à sua traição, desligando-se dos ingleses e tirando-lhe seu poderoso auxílio. Em 1436, também a cidade de Paris abriu as portas ao rei legítimo. Assim já se realizaram as palavras de Joana de que os ingleses iam perder mais do que diante de Orleans. Mas não pararam ali seus reveses. Reformas governamentais tinham fortalecido o poder do rei e aumentado a combatividade do seu exército. Em avanços irresistíveis, as forças francesas conquistaram cidades, venceram batalhas até aniquilar, em 1452, o último exército inglês. Em 1449, foi reconquistada Rouen. Ruth Immenhoff diz, atas do processo, que o rei cavalgou pela mesma rua onde Joana fora levada à morte, passou pela Praça da Fogueira, viu o castelo e a torre da prisão, e em todo o caminho seu espírito via a Pucelle, que o acompanhava e contemplava. Impossível resistir a este aviso mudo. O rei lembrou-se do seu dever e da mesma cidade de Rouen enviou portaria a Guilherme Boulier, reitor da Universidade de Paris, ordenando-lhe investigações sobre o processo injusto que condenara sua grande benfeitora. Capítulo 2. Introdução do processo. Guillaume Boulier agiu sem demora. Ouviu várias testemunhas,
A reabilitação de Joana estava em marcha. Ela foi reativada em 1452 pelo cardeal d'Estouteville, legado do Papa Nicolau V. O cardeal foi a Rouen e achou no dominicano Jean Berral um partidário apaixonado da reabilitação. Berral era inquisidor-mor da França e para ele a revisão do processo significava também a reabilitação da Inquisição, em cujo nome fora praticado o monstruoso crime judiciário. Em breve, o inquisidor reuniu um número suficiente de testemunhos e recomendou a instrução da ação judiciária. Em nome de quem se deveria proceder? O rei não podia figurar como acusador, mas vivia ainda em Orleans a mãe de Joana. O próprio Papa Calixto III incumbiu esta digna senhora de requerer a introdução do processo, e ela o fez, como dizem os historiadores, com notável energia e constância. O processo sensacional foi solenemente inaugurado ao 7 de dezembro de 1455, na majestosa Catedral de Notre-Dame de Paris. Ao todo foram registrados 150 depoimentos, recolhidos em diferentes lugares, principalmente em Domremy, terra natal de Joana, Orleans, Paris e Rouen. Notemos logo o que o biógrafo Sven Stolpe estranhamente não reconhece: a grande diferença deste processo do anterior. Num proceder criminosamente injusto e ilegal, o primeiro processo repudiara todas as testemunhas honestas e procurara, ardilosamente, inculpar a acusada ignorante por suas próprias respostas. Neste segundo processo, a acusada nem podia ser ouvida, mas ouviam-se todas as pessoas prontas a depor, também as contrárias a Joana. Todas eram livres e prestaram depoimentos sob fé de juramento. Assim, graças a este proceder consciencioso, possuímos tão ricas e seguras informações sobre os acontecimentos que ocorreram numa época em que o senso crítico dos cronistas mal distinguia entre verdade e ficção. Um dos primeiros atos da comissão encarregada do processo foi o convite dirigido ao partido acusado. Em sessão de 20 de dezembro de 1455, foi lida a seguinte declaração de Jacques de Rivel, sobrinho do bispo Pierre Cauchon. Em meu nome e em nos demais herdeiros e procuradores do falecido mestre Pierre Cauchon, bispo de Beauvais, declaro que não penso estar interessado na causa e que não tenho a intenção de defender a justiça do processo condenatório, nem os julgamentos que ocasionou. Se Joana fosse do partido adversário, inglês, nunca teria sido entregue ao tribunal. Cautelosamente, Rivel continua: declaro expressamente que o processo não pode prejudicar nem a mim, nem aos co-herdeiros e procuradores do falecido bispo de Beauvais, graças à generosa anistia que foi garantida por nosso rei desde a libertação da Normandia. Peço, senhores, que não nos citeis mais, porque é nossa resolução não mais comparecer. Aos 16 de fevereiro de 1456, outro representante do partido adversário declarou não ter interesse na defesa, nem se opor ao libelo acusatório, que, entretanto, for elaborado. A partir deste momento, não parece mais o partido do bispo. É principalmente das testemunhas do segundo processo que conhecemos as qualidades extraordinárias de Joana d'Arc, que a distinguem desde a sua juventude até sua morte. As declarações já foram usadas no correr da nossa narração. Resta ainda completar o quadro histórico por traços característicos
tributando honra merecida à vítima de infadas calúnias, e explicar o que as manobras ardilosas do primeiro processo deixaram confuso e incompreensível. Nos depoimentos de tantos e tão diferentes observadores, encontramos forçosamente algumas repetições. Reunimos os múltiplos textos escolhidos num conjunto orgânico. Seguem os depoimentos. Capítulo 3. Juventude e época guerreira. Quando Joana fora trazida a Rouen, chegou ali também um conterrâneo dela. Fora incumbido de recolher informações na pátria dela e trouxe o resultado ao bispo de Beauvais. Mas este o injuriou, chamando-o de traidor. O mesmo confessou não ter averiguado nada, não ter descoberto nada que não tivesse desejado ver na sua própria irmã. Jean Morel. Soldados esconderam-se numa emboscada para se apoderarem dela. Mas quando iam executar o plano, foi-lhes impossível locomover-se. Assim Joana continuou pacificamente sua viagem para o rei. Bispo de Meus. Tais boatos, verídicos ou não, aumentaram muito a fama de Joana. Eu creio que Joana foi enviada por Deus. Pensem que o rei e seus súditos não tinham mais esperança alguma. Ao contrário, todos pensavam em abandoná-lo. Lembro-me ainda que perguntaram a Joana por que trazia um estandarte. Respondeu que não queria usar a espada, pois não queria matar ninguém. Professor Seguin. Ela era muito frugal. Muitas vezes comia só um pedaço de pão durante todo o dia. Nunca tomava mais de 2 refeições. Na sobriedade, ninguém a superou. Durante o ataque a Jargueu, parei um momento, num certo ponto. Joana avisou-me que saísse do lugar, apontando para uma catapulta inimiga. Afastei-me e logo depois um soldado foi morto no mesmo lugar. Duque de Alençon. Disseram-lhe: nunca se viu aventura parecida com a tua. Não se lê nada de semelhante em livro algum. Ao que respondeu: meu Senhor Deus, tem um livro que nenhum clérigo jamais leu, por perfeito que seja no seu clericato. O confessor de Joana, Jean Pasquerel. Todos admiravam seu recato. Caso dado, sabia ser sumamente enérgica. O cavaleiro nobre Raymond de Massy quis-lhe tocar o peito, mas viu-se repelido com força. Pela mesma razão, um alfaiate apanhou uma sólida bofetada. R. Massy. Repelia honras, trouxeram imagens para ela as tocar. Joana disse rindo: tocai vós mesmos, vossos dedos são iguais aos meus. M. Tourode. No processo condenatório, afirmaram mentirosamente que ela tivesse faltado por vaidade ou orgulho. Capítulo 4. Os adversários. Nota. Para o que se segue, convém lembrar ao leitor, menos versado em história, que não se trata de política contemporânea. Hoje a França e a Inglaterra estão unidas e defendem em comum seus interesses políticos e econômicos. O ódio dos ingleses, tantas vezes mencionado nesta história, é um fato que ocorreu há mais de 500 anos, e sua menção não pode ser omitida, para não tomar incompreensível toda a narração. De modo algum, a nossa finalidade é suscitar novos rancores. Joana fizera maravilhas e os ingleses são geralmente supersticiosos.
Assim eles pensavam que ela estivesse possessa pelo demônio e planejavam sua morte. Prior Marie. Denunciaram-me como favorável a Joana. Receei por minha vida. Padre Miget. Quanto aos assistentes e demais conselheiros, creio que não ousavam resistir, porque não havia ninguém que não tivesse medo. G. Manchon. Raupeville foi lançado à prisão por não querer participar do processo. Ninguém ousava dar conselhos a Joana por medo dos ingleses. Ledvenu. Vários que não queriam assistir ao processo tiveram de fugir. Grouchet. O bispo de Belvais podia prender Joana numa prisão eclesiástica, mas permitiu que desde o começo do processo até a execução da sentença fosse atormentada e cruelmente maltratada na prisão secular. Os assistentes julgaram conveniente pô-la na prisão eclesiástica, mas não, disse o bispo, não o farei. Por medo dos ingleses. Padre Maciel. Quando levava Joana à sala do tribunal e passando diante da capela, eu lhe permitia fazer ali oração. Algumas vezes surpreendeu-me Destivete, que dizia: Patife, atreves-te a permitir que esta meretriz excomungada se aproxime do santuário. Mandarei fechar-te durante o mês numa torre, onde não verás nem sol nem lua. Padre Maciel. Mestre Jean Destivete, o promotor do processo, era um sujeito mau e servilmente dedicado aos ingleses. Bois Guillaume. Capítulo 5. Falsificações. 2 ou 3 secretários do rei inglês anotavam, ou pretendiam anotar, as declarações de Joana, omitindo o que servia para sua defesa e justificação. Quando alguma resposta não era do agrado de Beauvois e dos mestres, eles me proibiam de anotá-las. Várias vezes, os juízes queriam me obrigar a usar locuções diferentes, alterando o sentido das suas palavras. Falavam em língua latina para não serem compreendidos por Joana. Manchon. G. Prestoel, advogado do segundo processo, redigiu 27 pontos relativos ao processo anterior, dos quais citamos. Ponto 15. Todas estas declarações de Joana foram supressas pelos ingleses e seus auxiliares, até provocaram nas atas do processo falsificações mentirosas. Ponto 18. O texto original francês foi traduzido defeituosamente para o latim, privado de muitas declarações favoráveis a Joana e provido de acréscimos mentirosos. Ponto 22. O processo e julgamento são injustos porque não deu a Joana a possibilidade de defesa em matéria tão grave. Capítulo 6. Irregularidades essenciais. No segundo processo foi constatada uma gravíssima irregularidade nas atas do primeiro. Todas as acusações, os pretensos crimes de Joana, tinham sido condensados, como vimos, em 12 artigos, e sobre este se baseou finalmente a sentença condenatória. Mas o secretário honesto Manchon tinha aposto anotações corretivas a quase todos os artigos, apontando numerosas falsificações e exigindo correção delas. Mas as correções não foram feitas, e a condenação de Joana repousava integralmente num documento cientemente falsificado. Além disto, consta que Joana nunca ouviu, nem teve ocasião para se defender. Esta revelação é a mais chocante e degrada o processo e a condenação a um qualificado e clamoroso crime, a uma verdadeira farsa jurídica.
Outra grave irregularidade foi cometida no momento da execução. Sem sentença do tribunal secular, Joana foi entregue ao carrasco com a ordem cumpre teu dever, Frei e de la Pierre. Eu julgo que não procederam corretamente. Pouco depois, o malfeitor foi também relaxado ao braço secular. Foi trazido para a sala do tribunal e condenado ali pela justiça civil, não entregue tão de improviso à pena capital. O juiz André Marguerite. Vemos que os inimigos de Joana nem acharam necessário fazer um simulacro de legalidade. Jean Lefebvre constatou certo dia que os juízes cansavam demais a acusada e continuavam a atormentá-la, embora pudessem contentar-se com as respostas dadas. Mas foi apostrofado: cale-se. Segundo minha opinião, as perguntas eram difíceis demais para condenar Joana pelas suas próprias palavras. Porque era uma pobre e simples menina que aprendeu a custo o Pai Nosso e a Ave Maria. Frei de Lavenu. Sujeitaram Joana a interrogatórios por demais difíceis, sutis e cavilosos. Os presentes grandes sábios e senhores, bem instruídos, só teriam respondido com dificuldade, pelo que vários assistentes murmuravam. Capítulo 7. Prudência de Joana. Uma impressão quase indelével ficou gravada em todos os assistentes pelas respostas quase inspiradas na inculta menina. Ouçamos algum dos múltiplos testemunhos. Suas respostas eram espirituosas e prudentes. O abade de Fécamp, o grande inimigo de Joana, me disse que um grande sábio poderia ter tropeçado e caído nos difíceis interrogatórios. O que, pois, dizer dela, que não conhecia o proceder jurídico? Juiz R. de Grouchat. Nunca vi uma mulher dessa idade causar tanta perplexidade aos juízes. Jean Le Sauvage. Ouvi dizer que Joana dava respostas maravilhosas e tinha uma memória admirável. Avisou uma vez que já fora examinado sobre a mesma matéria, havia 8 dias, e que tal fora sua resposta. Contestaram-na, mas, averiguando a resposta daquele dia, viram que Joana tinha razão. Em caso tão difícil, creio eu, ela teria sido incapaz de se defender. Ela só contra os ilustres sábios, se não fosse inspirada. Manchon. Ouçamos ainda uma resposta da espirituosa menina. Alguém perguntou se jamais estivera num combate em que foram mortos ingleses. Respondeu: por Deus, sem dúvida, com que ingenuidade falais? E por que não se retiraram da França? E por que não voltaram à sua terra? Entre os presentes estava um senhor feudal inglês. A estas palavras exclamou: em verdade, uma mulher valente. Oxalá fosse inglesa. Não há doutor tão sábio e perspicaz que não ficasse consternado e embaraçado diante de tantos mestres e semelhante assembleia. Jean de Payne. Capítulo 8. Sujeição à Igreja. No processo instruído com a única finalidade de condenar a odiada antagonista dos ingleses, Joana foi maliciosamente enredada por perguntas insidiosas sobre a sujeição à Igreja. Como vimos, foram anotadas suas respostas menos acertadas e omitidas suas declarações de sujeição e de apelação ao Papa e ao Concílio de Basileia.
Também do crime de insubmissão, ela foi luminosamente absolvida no processo de reabilitação. Na lista de 27 artigos de G. Prevosteu, baseado em depoimentos fidedignos, rezava o número 14. Além disso, Joana afirmava durante o processo, como também fora dele, sua sujeição à decisão da Igreja e do Santo Padre, o Papa. E o ponto 16. Joana nunca negou sujeição ao julgamento da Igreja, também da Igreja militante. O ponto 17 constata que o próprio promotor do processo condenatório reconheceu a falta de conhecimento de Joana a respeito da Igreja. Opinava que a Igreja significava os clérigos presentes, servidores dos ingleses. Afirma ainda o ponto 10 que os ingleses se apresentavam de noite com aparições, aconselhando perfidamente a Joana a não se sujeitar à Igreja se quisesse escapar à morte. Uma informação instrutiva e clara nos é fornecida pelo juiz Richard de Grechelt. Quando, no correr do processo, perguntaram a Joana se queria sujeitar-se ao bispo de Belvais e outros assistentes especialmente designados, ela respondeu: não. Queria sujeitar-se ao Papa e à Igreja Católica e pediu ser-lhes apresentada. Quando lhe propuseram que as atas do seu processo pudessem ser enviadas ao Papa e submetidas à sua decisão, declarou: não quero que se faça, porque não sei o que vós induzis nas atas. Quero ser apresentada ao Papa e ser examinada por ele. Resposta luminosa e de admirável sabedoria, que por si só desfaz todas as tramóias dos perseguidores. Joana soube portar-se impecavelmente durante o processo, não só pelas brilhantes respostas, mas especialmente pela ortodoxia dos seus sentimentos e afirmações. Eram genuínas profissões de fé, que só a impudente malícia podia desvirtuar e deturpar em rebeldia contra a autoridade legítima, constituída por Deus. Capítulo 9. Mártir da Virgindade. Acima, ouvimos que depois da sua abjuração, Joana voltou aos trajes masculinos, o que lhe foi imputado como recaída e causou sua execução. Mas como em tantas outras circunstâncias, as atas do primeiro processo velam a verdade que aprendemos de várias testemunhas do segundo processo. Vejamos o texto. A Puccelli me confiou que depois da abjuração foi atormentada e espancada horrivelmente na prisão. Um inglês, até de nobre linhagem, tentou violá-la. Foi por esta razão que vestiu de novo trajes masculinos. Também o declarou publicamente. Quando se aproximou o fim, disse ao bispo de Belvais: Ai, morro por vós, porque se me tivesses internado numa prisão eclesiástica, não estaria aqui. Frei Martim Ladvenu. Quando Joana tinha prestado a abjuração, ela perguntou ao presidente em que lugar devia permanecer. O presidente respondeu: no castelo de Rouen, a antiga prisão. Foi reconduzida para lá. Vestia de novo trajes femininos. Tornada relapsa, teve que justificar-se perante os juízes. Nisto, o próprio juiz, mestre André Marguerite, correu grande perigo, por dizer que convinha perguntar a Joana por que motivo voltara a usar os trajes masculinos. O inglês arrojou a lança e queria transpassar o mestre. Muito assustados, Marguerite e os outros fugiram. Jean Maciel.
Pelos depoimentos citados do segundo processo e outros que omitimos, apreendemos, portanto, a verdade. Joana não reassumiu os trajes proibidos como símbolo da sua retratação, nem propriamente por causa da prisão secular, como ensinou as atas do primeiro processo, mas por causa do perigo que nesta prisão corria sua virtude e integridade. Aqui, a heroína da Igreja e da França se elevou ao fastígio da heroicidade. Sabia que enfrentava a morte e, na realidade, ela foi decretada em consequência desta mudança de trajes. Se conservasse a roupa feminina, já não a teriam inquietado qualquer que fosse sua disposição interna. Mas antes a morte do que a violação. Joana d'Arc, já reconhecida durante a vida como a Pucelle, a Virgem, é a vitoriosa mártir da virgindade. Capítulo 10. Morte de Joana. Todos que presenciaram o martírio de Joana tiveram indeléveis impressões que se refletem nas declarações feitas longos anos mais tarde. Logo depois da morte de Joana, veio ter comigo o carrasco. Tinha milagroso arrependimento e profunda contrição, e estava completamente desesperado. Temendo que nunca mais pudesse alcançar graça, perdão ou indulgência perante Deus. O carrasco disse: quando executava um criminoso, nunca tinha tanto medo como na queima da Virgem. Estava atada cruelmente no poste, porque os ingleses construíram um estrado tão alto que eu não podia alcançar para abreviar seus sofrimentos. Ele muito o lamentava e estava repleto de grande compaixão. Já nas chamas, ela invocava sem cessar e até o fim com alta voz o nome de Jesus. Em seguida implorava constantemente o auxílio dos santos do paraíso. E, finalmente, em sinal de fervorosa fé em Deus, conseguiu proferir o nome de Jesus, quando já inclinava a cabeça e rendia ao Espírito, assim como lemos de Santo Inácio e de outros mártires. Estes testemunhos são dos padres Isambert de Lapierre e Martin Ledivenu, que assistiram a Joana até a morte. Joana foi queimada viva. Não vi a cena, porque meu coração não o teria aguentado. Tanta compaixão sentia por ela. Quase todos murmuravam que era grande maldade. Pude ouvir mestre Jean Tressart, secretário do rei inglês, voltando da execução, lamentar o que fizeram a Joana e o que acabara de ver. Estamos todos perdidos, disse. Queimamos uma santa. Acrescentou. Creio que sua alma está nas mãos de Deus, porque em meio das chamas não cessava de invocar o nome de Jesus. Depois da morte, os ingleses mandaram recolher as cinzas e lançá-las ao Sena. Tal era o medo de que Joana lhes pudesse escapar, ou que alguns pudessem crer que lhes tenha escapado. Cidadão Pierre Cusquel. Quando ela estava morta, os ingleses mandaram diminuir as chamas, para que os presentes pudessem ver que Joana tinha falecido. E ninguém contasse que lhes tivesse escapado. Mestre Jean Alespé, cônego de Rouen, estava a meu lado. Ouvi-o dizer com lágrimas: queira Deus que minha alma estivesse ali, onde creio que está agora a dela. Cantor Jean Riquier. Capítulo 11. Reabilitação. Depois de ouvidas as numerosas testemunhas, nos vários teatros da vida de Joana d'Arc, o inquisidor e juiz Jean Berral redigiu uma extensa sinopse, a relectio do processo.
Apontou em 9 capítulos todos os defeitos jurídicos e em mais 12 capítulos os cruéis maus-tratos, intimidações, injustiças, falsificações e calúnias e a iníqua sentença final do processo condenatório. Conhecemos em resumo o conteúdo pelo excerto dos depoimentos dado acima. Os legados do Papa estudaram esta obra de 200 páginas. Nos portais de Rouen foi fixado um convite aos adversários da reabilitação. Não comparecendo ninguém, foi fixado o dia 7 de julho de 1456 para o solene pronunciamento da sentença. Estava presente também Jeanne d'Arc, irmão da sentenciada. Do ato solene reproduzimos as conclusões. Declaramos primeiro que os 12 artigos no processo rogado, a base da sentença pronunciada contra a falecida, constituem um resumo mentiroso, falso, aleivoso, astuto, malicioso do pretenso processo, porque calam a verdade, são falsos em vários pontos essenciais, induzindo em erro os juízes e assistentes, e os declaramos inválidos, revogados e anulados. Declaramos segundo, publicamos, mandamos e ordenamos que o dito processo e seus julgamentos, eivados de malícia, falsas acusações, injustiça, mentira, erro judiciário notório. Da mesma forma, a abjuração feita por Joana e todas as manipulações e efeitos eram, são e serão ilegais, inválidos e nulos. No que toca a Joana, seus defensores e parentes não incorreram por ocasião dos fatos mencionados nenhuma nódoa ou vergonha e delas sejam isentos e livres. Estava restituída a honra de uma das mais puras glórias da humanidade, da França e da Igreja Católica. Parentes e amigos da Pucelle levantaram a cabeça, livres da vergonha que os cobrira. Toda a França despertou de um oprimente pesadelo. Fora restituída a honra nacional e da casa reinante. A desonra caíra também sobre os frades pregadores, detentores daquela instituição em cujo nome se cometera o nefando assassínio jurídico, a Inquisição. Agora, 2 frades se congratulavam de levar as atas da reabilitação, junto com a auspiciosa notícia, ao Santo Padre Calixto III em Roma. Toda a França entrou em festa, sendo as solenidades mais entusiásticas e significativas celebradas em Orleans e Rouen. Até hoje, esses teatros principais da glória, aniquilação e reabilitação da heroína são os mais fiéis na sua comemoração. Em nosso século, a humilde pastorinha de Dom Remy recebeu a maior homenagem de que pode gozar em terra um ser humano. Aos 9 de maio de 1920, aniversário da libertação de Orleans, o Papa Bento XV levou Joana d'Arc à honra dos altares, enumerando-a entre os santos canonizados, os grandes heróis da Igreja. Terra e céu admiram e honram a guerreira, virgem e mártir Joana d'Arc.